Dando sequência então aí ó, os vídeos sobre a análise do circuito da central do portão eletrônico. Continuando então aqui com o diagrama em blocos, nas etapas aqui que já se passaram, que já foram explicados nos vídeos anteriores. Vou deixar aí na descrição os links para que você possa então dar uma olhadinha nos vídeos anteriores sobre as explicações que já foram repassadas aqui sobre este projeto aqui. Hoje nós vamos verificar então a parte aqui sobre a ponte H, sobre seus drivers. Também vamos dar uma analisada aqui no gerador de PWM para poder então ver como controlar aqui a velocidade do motor. Lembrando então que estamos fazendo a análise desta central, que é a central então do controle do portão eletrônico, ao qual já foi apresentado aqui no canal todo o projeto completo, e agora estamos apenas fazendo a análise. Através dessa análise podemos então verificar qual é o funcionamento de cada um dos componentes aqui no circuito. Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative aí o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, deixe aí o seu like, seu comentário, e vamos então aí para a explicação da ponte H, dando então a sequência. No último vídeo então eu estava falando sobre a ponte H, onde nós temos então os nossos transistores aqui, que são os transistores driver, que controlam então os transistores de potência da ponte H, né? Hoje vou falar mais um pouco sobre a ponte, vamos também fazer a prática dela. E uma coisa importante aqui também, não tem neste circuito aqui, mas é interessante quando a gente trabalha então com circuitos indutores aqui, como é o tipo deste aqui utilizando o motor, que se coloque sistemas de proteção para evitar, ao desligar então o nosso motor, que ele crie então uma tensão reversa que possa danificar os componentes. O legal aqui é colocar então os circuitos de proteção. Podemos utilizar então simplesmente diodos aqui para fazer essa proteção, para que o momento em que esse motor desligue, que ele acabe virando um gerador, essa tensão gerada aqui pelo motor não retorne para o circuito, e sim seja drenada através então dos diodos de proteção. Podemos então colocar aqui ó 4 diodos para fazer então essa proteção aqui do motor, tá? Para cada um dos diodos aqui ó, a gente pode então fazer esse arranjo circuital aqui ó, colocando esses diodos aqui, fazendo então essa proteção, tá? Podemos colocar então 4 diodos aqui que vai fazer essa ação, fazendo com que essa tensão reversa acabe sendo retornado para a alimentação aqui do circuito, fazendo então essa proteção. Aqui no circuito, como é somente para demonstração, então eu não tenho os diodos de proteção aqui no circuito, mas eu tenho aqui então os dois transistores, que são os transistores de driver, que fazem então o controle da ponte H, e aqui eu tenho os 4 transistores que fazem então o chaveamento da tensão, fazendo então o controle do sentido da rotação aqui do motor, seja ele no sentido horário ou sentido anti-horário. Aqui eu tenho os dois transistores, que são os transistores conectados aqui ao positivo da alimentação, e aqui embaixo os dois transistores que são ligados ao negativo da alimentação, que são os BD135 e os BD136, né? Então vamos ver agora aqui na prática o funcionamento então da ponte H. Então aqui eu tenho o circuito montado aqui na protoboard. Aqui tem os dois transistores que vão fazer o chaveamento da ponte H. Então ao ser chaveado aqui o transistor do driver, ele vai então fazer o quê? O acionamento aqui do transistor de potência, que vai então enviar o sinal positivo para o motor, tá? Aqui eu tenho a alimentação positiva e aqui a alimentação negativa da fonte. E aqui eu vou ter o sinal positivo, que eu vou conectar então nos resistores de base. Então eu tenho aqui os dois resistores, cada um controlando um lado da ponte, o qual vai então indicar qual vai ser o sentido. E eu vou fazer o que? Vou pegar este ponto aqui e vou conectar ao positivo. Com isso eu vou fazer o acionamento então do transistor PNP deste lado,
que irá chavear então o transistor NPN do outro lado, para poder então fazer o sentido de rotação aqui do motor, tá? Então vou fazer este acionamento agora. Então conectando aqui o positivo, eu tenho então o acionamento aqui do motor, e também temos aqui o LED que indica o sentido de rotação. Se eu inverter, o motor inverte o sentido e o LED acende vermelho agora, indicando que teve então a inversão da rotação do motor, tá? E ele está então, quando ele parte, ele já parte na velocidade máxima. Aqui eu faço a inversão. Então este é o funcionamento da ponte H, fazendo com que, dependendo da onde eu faço aqui o chaveamento, ele tem então a sua rotação para o sentido horário ou o sentido anti-horário. Para fazer então o controle da velocidade, nós vamos utilizar um outro circuito para fazer então o gerador PWM. Vamos então analisar qual será este circuito. Para gerar então o sinal PWM que irá fazer o controle da velocidade, nós vamos utilizar este arranjo circuital aqui, que também vamos utilizar um CI 555, tá? Só que agora a configuração é um pouco diferente das que foi apresentada até agora, que nós utilizávamos no sistema mono estável. Agora nós vamos utilizar no formato aqui, num arranjo circuital aqui do tipo astável, ao qual vamos fazer então o controle da carga e a descarga deste capacitor aqui. Então, conforme controlamos então a carga e a descarga deste capacitor através aqui do arranjo destes diodos que estão aqui juntamente com o nosso potenciômetro que faz então o ajuste, nós vamos controlar então a carga e a descarga do capacitor, tá? Então por aqui a gente consegue ver que o capacitor será então carregado por este caminho e será descarregado através deste caminho aqui. E com isso a gente consegue então ter o que? Um sinal quadrado, uma onda aqui ó, quadrada, porém de uma forma com um ciclo que será mantido através então do ajuste que vamos fazer aqui no potenciômetro. Nós vamos então ter o acionamento aqui da nossa saída. Com isso podemos controlar então a largura de pulso que será enviado para a nossa ponte H, fazendo então o controle da velocidade do motor. O arranjo circuital aqui é da seguinte maneira: temos aqui o pino 2 e o pino 6 que estão então agora conectados e são ligados então ao capacitor, e o outro terminal do capacitor então ele é ligado aqui ao GND. Depois vamos ter aqui o terminal do meio aqui, o central do nosso potenciômetro, ligado então aos pinos 2 e 6, e cada um dos outros terminais aqui do nosso potenciômetro vai ser conectado então a um diodo, observando que os diodos estão um em contrafase ao outro aqui, ó, tá? E os dois diodos então têm os seus terminais conectados ao pino 7, e temos então o resistor que faz então o que? O caminho aqui para mandar a tensão para fazer a carga juntamente com o nosso potenciômetro aqui, fazendo então a carga e a descarga aqui do nosso capacitor. O pino 3 então ele é a saída, onde vamos ter aqui o sinal quadrado, onde vamos ter aqui então a largura de pulso. O pino 4 é o nosso pino de reset, ao qual vamos manter ele ao VCC. O pino 8 é o pino de entrada positivo, o VCC. O pino 1 é o pino ligado então ao GND, o negativo da alimentação. E no pino 5 temos então um capacitor de 10 nano que é conectado aqui para ele fazer então o equilíbrio aqui dessa tensão de saída do pino 3 aqui do nosso CI 555, tá? Para a gente fazer essa verificação, nós vamos utilizar o osciloscópio para ver então essa onda que será gerada aqui através do sinal PWM, e vamos analisar então a sua largura de pulso, onde vamos ter então um valor mínimo e um valor máximo, e vamos analisar então através dos sinais que serão gerados no PWM. Antes de passar esse aqui, eu vou mostrar um outro circuito ao qual a gente não consegue fazer este controle, e sim, ele já tem uma frequência fixa. Observe que aqui no circuito temos esse LED que está piscando, porém no circuito da nossa central nós não temos este
LED piscando. O que ele está fazendo aqui então no circuito? Bom, estou aqui com esse circuito apenas para demonstrar que podemos então ter um arranjo também na forma astável com uma frequência fixa, onde esse LED está piscando e ficará então nesse loop enquanto o circuito 555 for alimentado. Ele ficará então sempre nessa frequência, ligando e desligando o LED, tá? Então vamos ver como funciona esse circuito para depois entendermos como é o arranjo aqui do nosso circuito PWM. Este aqui então é o circuito astável, tá? Formado aqui pelo CI555. Observando que é a mesma configuração que temos então no nosso gerador PWM, com a seguinte diferença, que aqui no R2 é onde nós estamos conectando então o nosso potenciômetro. No nosso circuito de ajuste PWM nós temos esta configuração aqui. Retiramos então o R2 e colocamos o potenciômetro então ligado, o seu cursor aqui na ligação entre o pino 6 e 2, e os diodos então conectamos ao pino 7. Então a única diferença é que aqui a gente consegue fazer então o controle da carga e a descarga deste capacitor. Já neste arranjo aqui a gente não consegue, porque o valor vai ser então determinado, a carga e a descarga, através de R1 e R2, tá? Existem cálculos para fazer então o controle desta frequência que é gerado pelo nosso capacitor aqui, mas o foco do nosso objetivo da apresentação aqui da análise não é fazer nenhum tipo de cálculo, e sim demonstrar como é feito então o funcionamento aqui dos blocos construtivos aqui da central do controle do portão eletrônico. Então aqui eu tenho o pino 3, que é a saída, onde eu tenho um LED conectado, que ficará então nessa sua função de ligar e desligar, dependendo então do conjunto RC aqui do controle do nosso circuito astável 555. Só para a gente ver aqui o funcionamento então deste astável, eu vou pegar e conectar aqui o nosso contador na saída aqui do nosso astável, para a gente ver o que vai acontecer aqui com os LEDs que simbolizam então as saídas aqui do nosso contador para fazer o controle da ponte H. Observe que a cada subida, cada borda de subida, cada vez que o LED acende, muda-se o estado das nossas saídas do nosso contador, tá? Então o que ele faz aqui, ó? A cada pulso ele desliga o motor, liga o motor e inverte a posição, desliga o motor, faz a inversão da inversão do motor. Então se ele ficar conectado então nesta configuração, nós não teríamos o controle então das etapas de controle aqui da potência do nosso motor, porque ele ficaria ligando e desligando a todo momento. E a gente precisa fazer o que? O controle da velocidade. Então, por isso que nós vamos utilizar este outro arranjo circuital, que é através do controle aqui do potenciômetro. Aqui eu tenho um LED que está então simbolizando a saída do nosso circuito astável. Então, através aqui do controle, a gente consegue então controlar o brilho do LED, fazendo com que eu tenha então uma maior ou a menor intensidade através aqui do ajuste. E será então através desse ajuste que vamos controlar a velocidade então do motor, observando que o LED não fica 100% apagado, tá? Mas eu consigo então através desse ajuste fazer então o controle máximo e mínimo da rotação do motor, através então do ajuste feito aqui no potenciômetro. Agora, através então do osciloscópio, nós vamos ver então os sinais de ondas que serão gerados aí pelos nossos circuitos, tá? No primeiro circuito que nós vamos analisar então vai ser o astável, aquele astável que ele fica então em uma frequência constante, a qual a gente não consegue fazer a alteração dele. Então o que nós vamos observar vai ser o que? Qual é o sinal pulsante que nós vamos ter na saída. Então vamos conseguir verificar então através do osciloscópio estas ondas que serão geradas, esses pulsos que serão dados então na saída do nosso oscilador, que será então o seu controle ajustável através então do potenciômetro, ao qual poderemos então verificar este sinal na saída. Então, vamos analisar primeiro o sinal pulsante e depois o sinal então com essa onda quadrada gerada através do nosso gerador PWM. Estou aqui ó, com a sonda conectada então na saída pino 3 do gerador astável, e podemos observar então através aqui do osciloscópio essa forma de onda pulsante, tá? Observando aqui, ó, nós temos o que? Um tempo em que ele fica em low,
Depois temos a borda de subida e o tempo em que ele fica em raio, onde temos o tempo em que o LED fica ligado e o tempo que o LED fica aqui desligado, né? Então este aqui é o sinal então do nosso oscilador astável, que faz então com que o LED aqui fique piscando em uma determinada frequência através então do sinal que é gerado aqui pela nossa carga e descarga aqui do nosso capacitor, bem como com os resistores então que fazem esta configuração do nosso circuito astável. Vamos agora verificar então o funcionamento agora do nosso gerador PWM, verificando então a forma de onda que nós vamos encontrar na saída então agora do nosso gerador, que a gente consegue fazer então o ajuste através aqui do potenciômetro. Agora eu tenho aqui a sonda conectada na saída então do nosso circuito astável, que faz o que? O controle PWM. E agora através então do ajuste do potenciômetro podemos verificar através aqui dos sinais que estão sendo gerados aqui no osciloscópio, que eu posso então ter o controle. Então conforme eu vou diminuindo a intensidade dos pulsos, eu vou levando então a um fechamento aqui da minha borda de descida, levando ela então aos 0 volts. Com isso eu vou ter então o desligamento quase que total aqui do LED, tá? Observando aqui o brilho do LED, eu vou ter quase o desligamento total do LED. E quando eu vou aumentando então esses pulsos, a intensidade do LED vai então aumentando, os pulsos gerados aqui vão então abrindo. Com isso eu vou ter o controle aqui maior do tempo. Aqui eu tenho o maior controle do tempo em que a saída fica em nível alto e o menor tempo em que eu vou ter então o chaveamento aqui no nível lógico baixo, tá? Então é através desse chaveamento que a gente vai conseguir fazer o que? O controle da velocidade do nosso motor, tá? Então quanto maior for a largura deste pulso, maior será a velocidade em que o motor irá trabalhar. Aqui eu tenho então a velocidade máxima, observando então que eu estou aqui quase que praticamente a tensão máxima que é gerada pela fonte de entrada, e aqui eu vou ter a tensão mínima, né? Observe que agora o sinal veio para a parte de baixo, onde representa aqui os 0 volts, tá? Tem aqui então a parte do 5 volts e aqui eu tenho os 0 volts. Então é assim que é gerado o sinal PWM no nosso gerador para fazer aqui o controle da velocidade. Vamos pegar então este sinal que está sendo gerado aqui e vamos enviar ele para os dois transistores que fazem então o chaveamento deste sinal para a ponte H. Vamos montar o circuito agora e ver este funcionamento aqui da geração então na prática. Antes de fazer então a análise do circuito na prática, vamos só verificar aqui então a carga e a descarga do capacitor, tá? Estou aqui com a sonda agora conectada ao pino 2 e ao pino 6. Então vamos verificar agora aqui quais são as formas de onda da carga e a descarga do capacitor quando variamos então aqui a resistência do nosso potenciômetro, tá? Então observe ali, ó. Esse aqui é na descarga, tá? Na descarga nós temos aqui a descarga do capacitor, tá? Então com isso aqui nós temos a menor velocidade. Agora vamos ver a maior velocidade, onde nós vamos ter a carga do capacitor, né? Eu variando então, girando ele todo para a direita aqui, eu vou ter então a carga do capacitor. Agora observando aqui, nós vemos aqui então qual é a carga do capacitor, tá? Observando que a descarga é bem curta aqui, ó, a borda de descida, e logo ele já se carrega de novo. Aí tem de novo a descarga e a carga, a descarga e a carga do capacitor. Então é assim que nós temos então a forma de onda verificada através aqui do nosso osciloscópio, o circuito funcionando. Então agora vamos à prática, utilizando então os transistores que irão chavear a nossa ponte H. Pelo diagrama em blocos, então a parte que nós iremos analisar agora é o ajuste da velocidade, o nosso gerador PWM com a sua forma de onda, ao qual vimos aqui no osciloscópio. E agora vamos então pegar este sinal e enviar aqui para os drivers que vão fazer o controle da ponte H, ao qual nós já vimos seu funcionamento. Basta agora então analisar este circuito funcionando, recebendo então o sinal do driver de controle PWM. Agora estou com o projeto completo aqui da central
controle do portão eletrônico montado aqui no protoboard. Faltando então agora só fazermos o último teste, que é o teste da velocidade do motor. Para isso vamos então simular agora aqui o funcionamento de abertura do portão ou fechamento e fazer o controle então aqui da velocidade. Então só para a gente verificar o giro aqui do motor e na velocidade máxima e depois na velocidade mínima, observando que estamos com o motor parado, o LED aqui que indica que o motor parado está funcionando, o LED vermelho, então o motor parado, o LED fica aceso, né? Então quando o motor começar aqui a rotacionar, o LED irá apagar e nós vamos então ter o giro do motor e vamos fazer o controle através aqui do potenciômetro. Vou então fazer o disparo da central. Pronto, já temos aqui o motor então com uma velocidade mínima. Podemos então aqui desligar o motor através então da rotação aqui do nosso potenciômetro, ou então aumentar aqui a velocidade do motor, então através aqui do giro do potenciômetro. Então aqui temos a velocidade máxima, a velocidade mínima, e então podemos desligar ele aqui através então do controle PWM. Porém, observando que o motor não foi totalmente parado, porque o LED não acendeu, então quer dizer que o sinal ainda continua sendo enviado aqui para os nossos drivers de controle do sinal PWM, que disparam então os drivers que controla a ponte H, né? Para poder fazer então a parada do motor, nós temos que fazer o que? Acionar a nossa chave fim de curso, que é o processo normal quando o portão abre, tá? Então vamos acionar a chave fim de curso para parar o motor. Pressionando então a chave fim de curso, o motor é parado e o LED de aviso então nos indica que o motor foi parado. Para fazer então a reversão do motor aqui, basta então dar de novo o pulso de entrada. Com isso agora temos o motor trabalhando no outro sentido. E o mesmo controlando então a sua velocidade máxima. Este ajuste aqui ele pode ser feito apenas uma única vez para encontrarmos qual será a velocidade mais ideal para o trabalho do nosso motor, e esse ajuste não precisa mais ser feito. Assim como temos aqui o trimpote de ajuste, ajustamos ele aqui uma única vez e não precisa mais fazer este ajuste. E para parar então o nosso motor, basta pressionarmos a nossa chave fim de curso e o motor para. Para acionar, basta o sinal de entrada e o motor gira para o outro lado. Com isso finaliza então esta primeira parte do vídeo, onde apresenta então a análise completa aqui da nossa central do portão eletrônico. Vou deixar então na descrição os links para que você possa ter acesso aí aos vídeos sobre esta placa aqui, ao qual demonstro de uma forma didática aqui no nossos sistemas de automação esta placa fazendo o controle do portão eletrônico. Se você não é inscrito no canal, inscreva, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos, bem como deixe aí o seu like, o seu comentário, o que você achou sobre todo este arranjo circuital apresentado aqui na nossa série sobre sistemas de automação. Vou dar uma encerrada então aqui neste vídeo para ele não ficar muito extenso, mas vou continuar agora no próximo vídeo mais uma apresentação aqui do nosso circuito, onde vamos então fazer o que? O acionamento, o disparo então do que? De um motor AC, tá? Que é o motor utilizado então nos convencionais aí dos portões eletrônicos, porque aqui estava simulando com o motor DC, fazendo então no próximo vídeo nós vamos fazer um arranjo para a gente ver então este circuito funcionando, para ele disparar o sinal que é enviado de uma forma simbólica, que também vamos fazer aqui didaticamente, para acionar o motor em corrente alternada. Também vou deixar aí na descrição o link para que você possa ter acesso ao blog. Lá no meu blog você vai ter, além do diagrama esquemático e de todas as informações dessa central, bem como de outros projetos e de outras informações que podem ser utilizadas na área da eletrônica.